Astros do Medo, História 01, a lenda sombria do fantasma do elevador. Preparem seus sentidos, aguçem sua percepção, pois o que vocês estão prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Este testemunho, carregado de angústia e terror, impalpável, nos foi enviado por alguém que jamais se recuperou do encontro aterrador que vivenciou. Um encontro no confinamento metálico de um elevador, onde as leis da física parecem se dobrar e o véu entre os mundos se torna terrivelmente fino. Imagine a cena: um prédio antigo com uma história que se perde nas brumas do tempo. Paredes que testemunharam incontáveis vidas, alegrias e tristezas, mas também sussurram alguns horrores indizíveis. No coração dessa estrutura imponente reside um elevador. Não um elevador moderno, reluzente e seguro, mas uma caixa de metal, vetusta, rangendo a cada movimento, com luzes que piscam como olhos espectrais na escuridão. Nosso protagonista, vamos chamá-lo de Lucas, para preservar sua privacidade ainda abalada, trabalhava no turno da noite neste edifício. Um homem cético, prático, que sempre descartou histórias de fantasmas como meras invenções da mente, até aquela noite fatídica. Era uma madrugada fria e silenciosa. Lucas estava exausto, após longas horas de trabalho, e ansiava apenas pelo conforto de seu lar. Ele chamou o elevador no 10º andar. As portas se abriram com um gemido metálico, revelando uma cabine mal iluminada, com um cheiro sutil de mofo e algo mais, algo indefinível, quase um arrepio na alma. Ele hesitou por um instante. Uma sensação estranha o invadiu, como se um presságio sombrio pairasse no ar. Mas o cansaço falou mais alto, e ele adentrou a cabine, apertando o botão do térreo. As portas se fecharam lentamente, selando-o naquele espaço confinado. A descida começou suavemente, mas logo um solavanco brusco fez a cabine estremecer. As luzes piscaram intensamente e se apagaram por um breve momento, mergulhando Lucas em uma escuridão sufocante. Um calafrio percorreu sua espinha. Uma sensação gélida, como se uma presença invisível tivesse invadido o elevador. Ele tentou manter a calma, racionalizando que poderia ser uma falha elétrica. Mas o que aconteceu em seguida desafiou qualquer explicação lógica. Um sussurro, tênue, quase inaudível, mas inegavelmente presente, vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Lucas prendeu a respiração, tentando identificar a origem daquele som perturbador. O elevador parou repentinamente entre 2 andares. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor, quebrado apenas pelo zumbido fraco das luzes de emergência que teimavam em permanecer acesas. Lucas apertou o botão de alarme repetidamente, mas nada aconteceu. O pânico começou a se instalar em seu peito. Então, ele ouviu novamente. O sussurro, agora mais claro, mais próximo, parecia vir das paredes do elevador, como se vozes presas estivessem tentando se comunicar através do metal frio. E então, uma voz feminina, fraca e distante, carregada de uma tristeza profunda e lancinante. Uma voz que parecia ecoar de um abismo de sofrimento. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Não havia mais dúvidas. Ele não estava sozinho naquele elevador. Algo mais estava ali, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A voz se intensificou, tornando-se um lamento arrastado, cheio de agonia. Lucas fechou os olhos com força, tentando bloquear aquela manifestação aterradora. Ele queria gritar, mas sua garganta parecia paralisada pelo medo. De repente, uma brisa fria percorreu o interior do elevador, levantando os poucos cabelos em sua nuca. Um cheiro forte de flores em decomposição invadiu o ar, nauseabundo e sufocante. Lucas abriu os olhos lentamente, hesitante, e então a viu. Uma figura pálida, esguia, pairando no canto do elevador.
Seus cabelos longos e escuros ocultavam parcialmente seu rosto, mas ele podia sentir o peso de um olhar vazio e desesperançoso fixo nele. Ela parecia emanar uma tristeza tão profunda que era quase palpável. Suas mãos translúcidas se ergueram lentamente, como se buscassem algo que havia perdido há muito tempo. O lamento se intensificou novamente, agora carregado de um desespero lancinante. Lucas sentia que aquela dor o invadia, o consumia por dentro. Ele queria fugir, mas seus pés pareciam pregados ao chão. A figura espectral começou a se mover lentamente em sua direção, flutuando sem tocar o chão. Lucas podia sentir o frio intenso que emanava dela. Um frio que penetrava seus ossos e congelava sua alma. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O terror o havia paralisado completamente. Ele apenas podia observar, impotente, enquanto a aparição se aproximava cada vez mais. O rosto da mulher fantasma começou a se revelar lentamente. Traços delicados, mas marcados por um sofrimento indizível. Seus olhos vazios, profundos como abismos, carregados de uma dor eterna. Ela estendeu uma das mãos em sua direção. Uma mão fria como a morte, translúcida como fumaça. Lucas sentiu um toque gélido em seu rosto e um arrepio de puro terror percorreu cada fibra de seu ser. No momento do contato, uma torrente de imagens invadiu sua mente. Cenas fragmentadas de uma vida interrompida, de uma tragédia sombria, ocorrida naquele mesmo elevador há muitos anos. Ele viu o medo, o desespero, o último suspiro de uma jovem mulher. Lucas compreendeu naquele instante. Aquela era a alma atormentada de alguém que havia encontrado um fim trágico ali, presa para sempre naquele ciclo de dor e sofrimento, assombrando o local de sua morte. De repente, as luzes do elevador voltaram a brilhar intensamente. A figura espectral hesitou por um instante, como se a luz a repelisse. Seu lamento se tornou um sussurro distante, carregado de resignação. Lentamente, a aparição começou a se dissipar, desvanecendo-se no ar como fumaça. O cheiro de flores em decomposição diminuiu gradativamente, sendo substituído pelo odor metálico do elevador. O elevador voltou a funcionar, descendo suavemente até o térreo. As portas se abriram, revelando um saguão vazio e silencioso. Lucas cambaleou para fora, seu corpo trêmulo, sua mente em choque. Ele nunca mais foi o mesmo. A experiência no elevador o transformou para sempre. O cético deu lugar a um homem assombrado por memórias de um encontro sobrenatural, pela visão dos olhos vazios do fantasma do elevador. A história de Lucas se espalhou como um incêndio silencioso entre os funcionários do prédio. Alguns a descartaram como um produto da exaustão e do medo. Outros, mais supersticiosos, passaram a evitar o elevador a todo custo, preferindo as longas escadas, mesmo nos andares mais altos. Mas os relatos não pararam por aí. Outras pessoas, em diferentes horários e circunstâncias, começaram a vivenciar fenômenos estranhos naquele elevador. Calafrios inexplicáveis, sussurros tênues, a sensação de serem observados por olhos invisíveis. Uma faxineira relatou ter visto um vulto pálido no espelho do elevador quando estava sozinha. Um segurança noturno ouviu um choro abafado vindo de dentro da cabine vazia. Pequenos incidentes isolados, mas que, somados, pintavam um quadro sinistro. Houve também o caso do visitante apressado, que jurou ter sentido uma mão fria tocar seu ombro no momento em que as portas se fechavam. Embora não houvesse mais ninguém no elevador, ele saiu apressadamente no andar seguinte, pálido e transtornado. As câmeras de segurança do elevador nunca registraram nada de anormal. A tecnologia fria e objetiva parecia imune à presença espectral que alguns afirmavam sentir. Isso só tornava o mistério ainda mais inquietante. Como algo tão aterrorizante podia escapar dos olhos eletrônicos
mas se manifestar tão intensamente para aqueles que estavam ali, presos naquele espaço confinado. Alguns pesquisadores paranormais amadores se interessaram pela lenda do fantasma do elevador. Eles instalaram equipamentos de gravação sensíveis, medidores de campos eletromagnéticos e câmeras de espectro total. Mas os resultados foram inconclusivos. Ruídos inexplicáveis, flutuações de energia sem causa aparente, mas nada de concreto. Nada que pudesse ser apresentado como prova irrefutável da existência daquela presença. No entanto, as histórias persistiam, alimentadas pelo medo e pela imaginação daqueles que trabalhavam ou visitavam o prédio. O elevador se tornou um ponto de tensão, um lugar a ser evitado, um lembrete constante de que talvez, apenas talvez, existam coisas que a nossa ciência ainda não consegue explicar. A lenda ganhou contornos mais sombrios com o passar dos anos. Alguns começaram a sussurrar que o fantasma não era apenas uma presença passiva, presa à sua dor. Diziam que, em certas noites, quando a lua pairava alta e o silêncio era profundo, ela buscava companhia. Histórias de pessoas que ficaram presas no elevador por longos períodos, sem motivo aparente, começaram a circular. Relatos de portas que se abriam em andares errados, de luzes que se apagavam e se acendiam erraticamente, criando uma atmosfera de puro terror psicológico. E havia o rumor mais sinistro de todos. Aqueles que encontravam o olhar do fantasma, por tempo suficiente eram levados para o seu mundo de sombras, desaparecendo sem deixar vestígios, tornando-se parte da sua eterna solidão. A verdade, por trás da lenda do fantasma do elevador, permanece envolta em mistério. Seria apenas uma história inventada, um medo coletivo alimentado pela atmosfera sombria do prédio. Ou haveria algo mais, uma tragédia real, que deixou uma cicatriz no tecido da realidade, aprisionando uma alma atormentada entre os andares do nosso mundo? O relato de Lucas, por mais aterrador que seja, é apenas uma das peças deste quebra-cabeça sombrio. Quantas outras histórias assustadoras se escondem nos cantos escuros da nossa realidade? Quantos outros elevadores guardam segredos sinistros em suas entranhas metálicas? Se você também tem alguma história inexplicável, algum encontro sombrio que te assombrou, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Queremos ouvir seus rastros do medo. E se você sentiu um arrepio percorrer sua espinha com este relato, se a escuridão do fantasma do elevador te prendeu até agora, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua interação é o combustível para explorarmos ainda mais os mistérios que nos cercam. Inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhum dos nossos mergulhos no inexplicável, nas lendas sombrias e nos relatos de arrepiar. A cada novo vídeo, desvendamos um pouco mais os véus do medo. E agora, na sua tela, está aparecendo mais um vídeo do nosso canal, que certamente irá te interessar. Clique e continue explorando os Rastros do Medo. Rastros do Medo, História 2, o elevador. Cuidado com os reflexos. Imagine a cena desta vez, um prédio comercial imponente, moderno, reluzente em sua fachada de vidro. Um lugar de negócios, de movimento constante, onde a praticidade e a eficiência ditam o ritmo. Mas mesmo nesses templos da modernidade, sussurram alguns, cantos escuros podem abrigar ecos de tragédias passadas. Resíduos de emoções intensas que se agarram à estrutura como sombras persistentes. Ana era uma jovem ambiciosa, trabalhando arduamente para construir sua carreira em uma das empresas sediadas neste edifício. Uma pessoa pragmática, com os pés firmemente plantados na realidade. Até que uma noite, a rotina se transformou em um pesadelo que a persegue até hoje. Era tarde da noite, o expediente havia terminado e a maioria dos funcionários já havia deixado o prédio. Ana estava no último andar, finalizando alguns
Detalhes importantes. Cansada, mas satisfeita com o progresso, ela chamou o elevador para descer. As portas se abriram suavemente, revelando uma cabine espelhada, aparentemente vazia e inofensiva. Ela entrou, apertando o botão do térreo. A descida começou de forma suave e silenciosa, o reflexo das luzes do teto dançando nas paredes espelhadas. Uma sensação de alívio a invadiu ao pensar no conforto de sua casa. Mal sabia ela que aquela breve viagem se tornaria um mergulho no mais profundo terror. De repente, o elevador parou bruscamente entre 2 andares, as luzes oscilaram por um instante e o silêncio se tornou opressor. Ana franziu a testa, imaginando uma falha técnica. Ela apertou o botão de abrir portas repetidamente, mas nada aconteceu. O pânico começou a se insinuar em sua mente. Então, ela percebeu. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Apesar da temperatura amena do elevador, uma sensação intensa de que não estava sozinha a invadiu. Ela olhou para o seu reflexo nos espelhos, procurando por algo, por alguém, mas só via a si mesmo, com um olhar crescente de apreensão. Um leve arranhão, um som sutil como unhas delicadas deslizando sobre o metal, vinha de cima do teto do elevador. Ana ergueu os olhos lentamente para o espelho, tentando discernir a origem daquele ruído perturbador. E então, ela viu, no reflexo do teto, pairando logo acima da luminária, uma sombra disforme. Uma silhueta escura, indistinta, mas com uma presença inegavelmente ameaçadora. Ana prendeu a respiração, o coração acelerado. Ela olhou diretamente para o teto, mas não via nada além das luzes fluorescentes. Voltou o olhar para o espelho e a sombra ainda estava lá, imóvel, observando-a através do reflexo. Lentamente a sombra começou a se mover no reflexo, deslizando pelo teto como uma criatura rastejante. Ana sentiu um terror visceral a dominar. Ela sabia, no fundo de sua alma, que aquilo não era uma ilusão. De repente, o reflexo da sombra pareceu se inclinar, como se estivesse olhando diretamente para ela através do espelho. E então, 2 pontos vermelhos brilhantes surgiram na escuridão da silhueta. Olhos fixos nela, carregados de uma malevolência indescritível. Ana gritou, um som abafado pela sua própria garganta paralisada pelo medo. Ela se encolheu no canto do elevador, desviando o olhar dos espelhos, como se pudesse se esconder daquela abominação que a observava através do reflexo. O arranhar se intensificou, tornando-se mais forte, mais urgente. Ana podia sentir vibrações fracas através da estrutura do elevador. Era como se aquela coisa estivesse tentando romper o teto, tentando alcançá-la. E então, uma voz rouca, gutural, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma voz que sussurrava palavras ininteligíveis, mas carregadas de uma ameaça palpável. Ana fechou os olhos com força, tapando os ouvidos, tentando desesperadamente bloquear aquela invasão sensorial de puro terror. Ela sentia que sua mente estava à beira do colapso. De repente, um líquido escuro começou a escorrer pelas paredes espelhadas do elevador, como se o próprio metal estivesse sangrando. Um cheiro fétido, de carne em decomposição, invadiu o ar, nauseabundo e sufocante. Ana abriu os olhos em choque, horrorizada com aquela manifestação grotesca. O líquido escuro obscurecia seu reflexo e, por um breve instante, ela jurou ter visto a sombra no espelho sorrir, revelando fileiras de dentes pontiagudos e ameaçadores. O elevador começou a tremer violentamente, sacudindo Ana de um lado para o outro. As luzes piscavam erraticamente, alternando entre a escuridão total e flashes cegantes. No meio do caos, Ana sentiu um toque frio e pegajoso em seu braço. Ela gritou novamente, olhando para baixo e vendo uma mão esquelética, coberta pelo
líquido escuro, agarrando-a com uma força surpreendente. Ela tentou se soltar, debatendo-se desesperadamente, mas a força daquela mão era sobrenatural. Ela a puxava para baixo, em direção ao chão do elevador, que agora parecia se afundar em uma escuridão infinita. Ana sentiu sua consciência vacilar enquanto era puxada para a escuridão. O último que viu no reflexo dos espelhos, antes de ser engolida pela sombra, foi o par de olhos vermelhos brilhantes, fixos nela com um triunfo gélido. No dia seguinte, Ana não apareceu para trabalhar. Seus colegas tentaram contatá-la, mas seu celular só dava caixa postal. A princípio, pensaram em um imprevisto, um mal-estar. Mas com o passar das horas e a ausência inexplicável, a preocupação começou a se instalar. A polícia foi acionada e uma investigação foi iniciada. Revistaram o apartamento de Ana, mas não encontraram nenhum sinal de luta ou algo que indicasse um desaparecimento forçado. Tudo estava em ordem, como se ela tivesse saído para um dia normal de trabalho. As câmeras de segurança do prédio foram revisadas minuciosamente. Elas mostraram Ana entrando no elevador sozinha na noite anterior, mas não havia registro dela saindo. As câmeras dentro do elevador misteriosamente apresentavam falhas durante o período em que ela desapareceu. Uma busca completa foi realizada no prédio, incluindo os poços dos elevadores. Nada foi encontrado. Era como se Ana tivesse simplesmente evaporado dentro daquela caixa de metal. O elevador onde Ana foi vista pela última vez foi inspecionado tecnicamente. Nenhuma falha mecânica foi detectada. Tudo funcionava perfeitamente. Não havia explicações lógicas para o seu desaparecimento. Os colegas de trabalho de Ana começaram a sussurrar. Alguns se lembravam de histórias antigas sobre ocorrências estranhas naquele elevador, relatos de sensações inexplicáveis e um mal-estar persistente. A sombra no reflexo, os olhos vermelhos, a mão fria, os detalhes macabros do relato de Ana se espalharam como um vírus silencioso. O elevador em questão foi temporariamente interditado, mas a pressão da administração do prédio para restabelecer a normalidade logo o colocou em funcionamento novamente. Afinal, como explicar o inexplicável? Como admitir que algo sombrio poderia residir no coração de um edifício moderno e eficiente? Mas para alguns, o elevador se tornou um lembrete constante do terror. Evitavam-no a todo custo, preferindo as escadas, mesmo que isso significasse um esforço considerável. A sombra no reflexo se tornou uma lenda urbana sussurrada nos corredores. Um aviso silencioso sobre os perigos que podem se esconder sob a superfície da normalidade. Houve quem relatou ter sentido um calafrio intenso ao entrar naquele elevador específico, mesmo em dias quentes. Alguns juraram ter visto um breve vulto escuro no espelho, desaparecendo antes que pudessem ter certeza do que viram. E a história da mão fria e pegajosa se tornou um pesadelo recorrente para alguns dos que trabalhavam nos andares mais altos. Um medo visceral de serem agarrados por algo invisível. A verdade sobre o destino de Ana permanece um mistério sombrio. Ela se tornou mais uma alma perdida nos anais do inexplicável, engolida pelo silêncio e pela falta de respostas. O elevador, por sua vez, continua sua jornada vertical, transportando pessoas alheias ao terror que pode ter testemunhado, talvez até mesmo abrigando a presença sombria que consumiu Ana. O desaparecimento de Ana nos lembra da fragilidade da nossa percepção, de como o terror pode se infiltrar nos lugares mais inesperados, disfarçado sob a fachada da normalidade. Quantos outros mistérios sombrios aguardam nas sombras dos nossos edifícios, nos cantos esquecidos da nossa rotina? Se este relato te deixou com a pulga atrás da orelha, se a sombra no reflexo te causou um arrepio,
Compartilhe suas reações nos comentários abaixo. Queremos saber se você já teve alguma sensação estranha em um elevador, algum pressentimento inexplicável. Seus rastros do medo são importantes para nós. E se a escuridão desta história te prendeu até o final, não se esqueça de deixar o seu like. Sua curtida é o farol que nos guia na exploração de novos horrores. Inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma de nossas imersões nos mistérios mais sombrios. A cada novo vídeo, desvendamos um pouco mais os véus do medo que nos cercam. E agora, mais um portal para o terror se abre em sua tela. Clique no vídeo que está aparecendo e continue sua jornada pelos rastros do medo. Cuidado com os reflexos. Eles podem esconder mais do que você imagina. Rastros do medo. Elevador. Olhando para trás, com terror em seus olhos. A noite engolia a cidade em um manto de sombras densas. O vento uivava lá fora, como um lamento distante, enquanto as luzes bruxuleavam em um prédio antigo, esquecido pelo tempo. Era ali, entre paredes frias e corredores silenciosos, que uma lenda sombria pairava, sussurrada em tons de medo. O fantasma do elevador. Diziam que, em certas noites, quando a lua se escondia por trás de nuvens carregadas, o elevador ganhava vida própria. Não era um movimento mecânico, previsível, era algo mais. Algo que vinha de outro lugar, de um tempo esquecido, trazendo consigo uma presença gélida e perturbadora. Nossos protagonistas nessa história macabra eram dois jovens aventureiros, movidos pela curiosidade e por uma pitada de imprudência. Juvenil, Bernardo. Um rapaz de cabelos espetados e olhos inquisitivos, sempre em busca de um mistério a ser desvendado. E Teodoro, mais cauteloso, com um olhar observador e uma mente analítica, tentava equilibrar a impulsividade do amigo. Naquela noite fatídica, Bernardo convencera Teodoro a explorar o famigerado prédio. As histórias sobre o fantasma do elevador o fascinavam, e ele estava determinado a descobrir a verdade por trás dos sussurros. Teodoro, a contragosto, mas leal ao amigo, o acompanhou pela porta rangente, adentrando a escuridão úmida e fria do saguão. O ar ali dentro era pesado, carregado de poeira e um cheiro rançoso de mofo e esquecimento. Teias de aranha adornavam os cantos escuros como véus fantasmagóricos. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo gotejar constante de alguma tubulação enferrujada e pelo eco abafado de seus próprios passos. As paredes descascadas revelavam camadas de tinta desbotada, testemunhas silenciosas de um passado distante. Cartazes antigos, amarelados pelo tempo, ainda estavam colados, anunciando eventos há muito esquecidos. Uma atmosfera de abandono pairava sobre tudo, como se o próprio prédio estivesse respirando um ar de melancolia e segredos. No final do saguão, imponente e sombrio, estava ele, o elevador. Sua porta de metal enferrujado parecia selada há anos. O painel de botões, empoeirado e com algumas luzes apagadas, exalava uma aura de mistério. Era como se aquela máquina inerte estivesse apenas esperando algo. Bernardo, sussurrando. É ele, o lendário elevador fantasma Teodoro, com a voz hesitante. Tem certeza disso, Bernardo? Não parece nada além de um elevador velho e quebrado. Bernardo. Ah, Teodoro, você sempre tão cético. Mas espere só. As histórias dizem que ele se move sozinho, que leva as pessoas para andares que não existem. Bernardo, ignorando a cautela de Teodoro, aproximou-se da porta e tentou abri-la. Com um rangido metálico assustador, ela cedeu, revelando uma cabine escura e fria. Um calafrio percorreu a espinha de Teodoro, uma sensação inexplicável de que não estavam sozinhos ali. Hesitantes, mas impulsionados pela curiosidade, os dois entraram na cabine.
O ar ali dentro era ainda mais pesado, quase palpável. Um cheiro sutil, adocicado e nauseante ao mesmo tempo pairava no ar. Bernardo. Estranho. Parece que ninguém usa isso há anos. Teodoro, podemos ir embora agora? Essa sensação não é boa. Assim que Teodoro terminou de falar, a porta do elevador se fechou com um baque surdo, mergulhando-os em uma escuridão repentina e opressora. A lanterna de Bernardo tremia em sua mão, lançando sombras dançantes pelas paredes. Nenhum dos dois havia tocado em qualquer botão. No entanto, com um solavanco brusco, o elevador começou a se mover. Não para cima, nem para baixo. Ele deslizou lateralmente, um movimento antinatural e perturbador, como se estivesse sendo arrastado por alguma força invisível. Bernardo. O que está acontecendo? Teodoro. Eu disse que não deveríamos ter vindo. O movimento parou tão repentinamente quanto começou, deixando um silêncio carregado de tensão. A lanterna de Bernardo iluminou o painel de botões. Todos estavam apagados. De repente, um sussurro fraco e distante começou a ecoar na cabine. Era uma voz indistinta, quase inaudível, mas que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Bernardo. Você ouviu isso, Teodoro? Com os olhos arregalados. Sim. O que é isso? Os sussurros se intensificaram, tornando-se mais nítidos. Pareciam palavras arrastadas, carregadas de sofrimento e angústia. Era como se vozes presas entre os mundos estivessem tentando se comunicar. O cheiro adocicado e nauseante se tornou mais forte, quase sufocante. Era um odor que lembrava flores murchas e carne em decomposição, uma combinação repulsiva que embrulhava o estômago. Teodoro. Que cheiro horrível! De onde está vindo isso? Bernardo. Eu não sei, mas não gosto nada disso. No canto escuro da cabine, onde a luz da lanterna mal alcançava, uma sombra começou a se formar. Era uma silhueta indistinta, mas que parecia ter uma forma vagamente humana. Ela se movia lentamente, como se flutuasse no ar. Teodoro, apontando trêmulo. Bernardo. Olha, Bernardo, com a voz falhando. O que é aquilo? A sombra pareceu notar a presença deles. Lentamente, ela se virou e, mesmo na escuridão, eles puderam sentir um par de olhos invisíveis fixos neles, carregados de uma tristeza profunda e antiga. De repente, a temperatura dentro do elevador despencou. Uma onda de frio intenso os envolveu, fazendo seus pelos se eriçarem. Podiam ver a própria respiração condensando no ar gelado. Teodoro, está muito frio aqui. Bernardo, parece que o ar está congelando. Um novo som se juntou aos sussurros e ao cheiro nauseante. Era um arrastar metálico, um tilintar de correntes pesadas, que pareciam se aproximar cada vez mais. Bernardo, que barulho é esse? Parece correntes. Teodoro, com os olhos fixos na porta. Eu quero sair daqui, agora. Como se atendesse ao desejo desesperado de Teodoro, a porta do elevador começou a tremer violentamente. Tentava se abrir sozinha, rangendo e batendo contra o batente com força crescente. Bernardo, a porta, ela está tentando se abrir, Teodoro, mas nós não apertamos nada. A presença na cabine se tornou mais forte, quase palpável. Bernardo e Teodoro sentiam um peso invisível sobre seus ombros. Uma pressão sufocante que dificultava a respiração. Os sussurros se transformaram em gemidos dolorosos, carregados de um sofrimento lancinante. O cheiro se tornou insuportável, quase físico, fazendo seus olhos lacrimejarem. No meio da escuridão, uma forma mais definida começou a emergir. Era uma figura pálida e esguia, com longos cabelos escuros que pareciam flutuar ao seu redor. Seus olhos, vazios e escuros como buracos negros, fixaram-se neles com uma intensidade aterradora. Teodoro, gritando,
Meu Deus, o que é isso? Bernardo, paralisado pelo medo. É ele, o fantasma. Uma mão fria e ossuda surgiu da escuridão e tocou o braço de Bernardo. Era um contato gélido que parecia sugar o calor de seu corpo, deixando para trás uma sensação de dormência e pavor. Bernardo. Me tocou. Está frio, tão frio. O terror finalmente superou o medo. Bernardo e Teodoro se jogaram contra a porta, tentando desesperadamente abri-la. Mas ela permanecia trancada, como se estivesse selada por uma força sobrenatural. Teodoro. Temos que sair daqui. Temos que sair. Bernardo. Não adianta, ela não abre. De repente, os gemidos cessaram. Uma voz rouca e gutural ecoou na cabine, preenchendo cada centímetro do espaço com uma vibração fria e ameaçadora. Voz. Em um idioma antigo e incompreensível. Odu. Embora as palavras fossem desconhecidas, a intenção era clara. Era uma voz de sofrimento, de raiva, de uma dor que nunca havia cicatrizado. Era a voz de alguém preso, buscando libertação ou vingança. Teodoro. Eu não entendo. O que ele quer? Bernardo. Eu não sei, mas não me parece nada bom. A figura pálida começou a se materializar completamente. Seus traços se tornaram mais definidos. Um rosto magro e sofrido, com órbitas oculares profundas e vazias. Suas mãos eram longas e esqueléticas, com unhas amareladas e quebradiças. Ela pairava no ar, a poucos centímetros deles, exalando o cheiro fétido da morte. Teodoro, em prantos. Por favor, nos deixe em paz, nós não fizemos nada. Bernardo, tremendo incontrolavelmente. Vá embora, nos deixe ir. O fantasma não respondeu com palavras. Em vez disso, um som gutural escapou de sua garganta, um lamento de pura agonia que ecoou pelas paredes da cabine. Seus olhos vazios pareciam fitá-los com uma intensidade crescente, carregada de uma fúria fria. A mão esquelética do fantasma se ergueu lentamente, seus dedos retorcidos se estendendo em direção a Bernardo. Uma aura de frio intenso emanava dele, congelando o ar ao seu redor. Teodoro, não, deixe ele em paz. No momento em que a mão fantasmagórica estava prestes a tocar Bernardo, as luzes do elevador começaram a piscar violentamente. Um ruído ensurdecedor invadiu a cabine, como se metal estivesse sendo rasgado. O elevador começou a tremer descontroladamente, sacudindo Bernardo e Teodoro com violência. Bernardo, o que está acontecendo? Teodoro, eu não sei. Acho que vai explodir. Em meio ao caos, a porta do elevador se abriu repentinamente, revelando o corredor escuro e empoeirado. Sem pensar duas vezes, Bernardo agarrou Teodoro e o puxou para fora, tropeçando pelo corredor enquanto o elevador continuava a tremer violentamente atrás deles. Correram sem olhar para trás. O som do elevador em colapso ecoando em seus ouvidos. Finalmente cambalearam para fora do prédio, respirando com dificuldade sob a luz fria da noite. O vento ainda uivava, mas agora parecia um suspiro de alívio. Teodoro, com a voz trêmula. Nós conseguimos sair, Bernardo, ainda em choque. Eu não acredito no que aconteceu lá dentro. Nunca mais Bernardo e Teodoro foram os mesmos. O encontro com o fantasma do elevador os marcou para sempre. As lembranças da escuridão, dos sussurros, do cheiro nauseante e da figura pálida os assombrariam em seus pesadelos. Se você também tem alguma história inexplicável, algum encontro sombrio que te assombrou, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Queremos ouvir seus rastros do medo. E se você sentiu um arrepio percorrer sua espinha com este relato, se a escuridão do fantasma do elevador te prendeu até agora, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua interação é o combustível para explorarmos ainda mais os mistérios que nos cercam. Inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhum dos nossos mergulhos no inexplicável.
nas lendas sombrias e nos relatos de arrepiar. A cada novo vídeo, desvendamos um pouco mais os véus do medo. E agora, na sua tela, está aparecendo mais um vídeo do nosso canal, que certamente irá te interessar. Clique e continue explorando os rastros do medo.